Olá, eu sou Ellen Lima, sou nutricionista e estarei com vocês neste módulo de liderança e desenvolvimento pessoal. É um prazer estar com vocês aqui neste módulo, tratando de um tema tão importante que envolve a atuação profissional, o desenvolvimento pessoal e ainda da carreira de vocês. Agradeço ao convite da Domínio EAD, pela participação, né, pela segunda vez, nos módulos da pós-graduação e espero que a gente tenha aí um módulo excepcional, excelente, e que eu possa contribuir para a formação profissional de vocês e ainda para o desenvolvimento pessoal e da carreira de vocês. Vamos lá, nesse módulo de liderança. Esse módulo ele vai ser dividido em blocos. A gente vai tratar, inicialmente, dos aspectos de liderança e desenvolvimento pessoal. Vamos trazer aqui algumas perspectivas de mercado, testes, né, para que vocês avaliem como está o desenvolvimento profissional de vocês. Identificação do perfil gestor, que envolve os aspectos de liderança, individual de cada um. E também a gente consegue apresentar resultados, né, de melhorias. Além disso, nós vamos trazer, uma proposta de direcionamento de desenvolvimento pessoal, de planejamento da carreira, o que é algo tão importante para que vocês apliquem, na vivência de vocês. Para quem já aplica, né, vai ser uma forma também de revisar esses aspectos voltados para o desenvolvimento, pessoal e também o desenvolvimento profissional. Mas vamos embora para esse módulo, vamos ver o que é que ele traz de tão bom para a gente abordar aí nessa temática de liderança e desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Antes da gente começar, de fato, no conteúdo, eu trago para vocês uma apresentação. Eu me chamo Helen Lima, como já falei, sou nutricionista. Desde 2008, quando me formei pela Universidade Federal de Pernambuco. Nutrição, de fato, não era a minha primeira carreira escolhida. Eu tentei cursar fisioterapia, mas não passei na época na seleção, né, do vestibular. E me submeti mais uma vez ao vestibular da Federal, mas dessa vez mudando o curso, né? Eu estudei um pouco mais, foi um ano de muita dedicação e acabei ingressando na nutrição. Quando eu concluí nutrição, a proposta era trabalhar com o mercado de idosos. Hoje isso está super em alta, né? Quando eu concluí essa carreira de idosos era algo que que eu queria demais. Investir na fase de senescência, investir minha carreira para cuidar das pessoas que precisavam, é, é, enfim, é, estar bem, né, durante o período de senescência da fase idosa. Mas aí, acabou o mundo me levando para um outro caminho, né, para a produção de alimentos. A minha primeira experiência foi em escola técnica, dando aulas, e minha segunda experiência foi na produção de alimentos. E aí minha carreira se construiu, na gestão da unidade de alimentação. Hoje eu desenvolvo uma empresa que presta serviços no segmento de alimentação e nutrição, voltado para controle de qualidade de alimentos, e isso acaba que mexe um pouco com os aspectos de liderança, tendo em vista que eu tenho uma equipe, né, eu não trabalho mais sozinha, eu tenho uma pessoa do administrativo, mas que também faz nutrição, e nós temos mais três nutricionistas de suporte, né, que estão conosco, desenvolvendo os trabalhos de controle de qualidade, mais especificamente responsabilidade técnica e assessoria em boas práticas. É, e aí a questão dos aspectos de liderança são muito, requisitados, né? A gente, faz o tempo todo contato com o cliente, faz essa comunicação, a ponte entre o cliente e a profissional, né? Coordena a equipe no sentido das ações, já que a minha experiência ela, no mercado para essa atividade ela é bem ampla, e aí a gente vai fazendo essas associações importantes.
Nesse mercado de controle de qualidade de alimentos, eu decidi me especializar especificamente em gestão da qualidade e vigilância sanitária. É um mercado que estava muito crescente e ainda é crescente, né? Se mantém estável aqui na minha região. Eu sou natural de Recife e é algo que vale muito a pena, né? Conhecer esses processos de qualidade. E isso me levou a buscar o mestrado, né? Porque eu me aprofundei mais nesse campo e aí ampliei para o mercado da indústria. Hoje eu atuo como professora da Faculdade Senac e do Senac, né? Do curso profissionalizante e técnico, e atuo como consultora, mentora e responsável técnica de alguns estabelecimentos, liderando a página Curso para Consultores e a minha empresa que presta serviços, na área de nutrição, tá? Esse desenvolvimento de carreira, ele é algo que eu acho muito válido a gente pontuar. Alguns aspectos da minha carreira eu optei, né, eu escolhi, eu corri atrás. Outros, o caminho, a vida vai encaminhando e vai levando a gente a construir outros ramos. Mas eu acho importantíssimo que nós tenhamos um planejamento de carreira e que a gente decida onde a gente vai estar no próximo ano, nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos, ou quando a gente se aposentar, né? Então, esses aspectos precisam ser muito bem determinados, tendo em vista que a gente precisa definir a nossa carreira, embora possam haver mudanças, mas o planejar nos oferece uma certa segurança no destino, na rota a qual seguir. Quem não planejou sua carreira ainda, a gente vai trazer muitas ferramentas aqui interessantes para você aplicar na sua vida, na sua história. Para a gente iniciar falando sobre liderança e sobre desenvolvimento pessoal, é importante trazer uma frase de abertura para vocês e dizer que quando a gente oferece um serviço, né, quando a gente atua como líder, quando a gente planeja nossa carreira profissional, a gente deixa parte de si nesses ambientes onde a gente vai atuar. A gente consegue deixar a nossa marca, deixar os documentos elaborados, deixar o nosso estilo de trabalho, deixar a nossa liderança, frases, jeitos de trabalhar. Então, cada um aqui que está assistindo tem um jeito, você tem um jeito de trabalhar. E aí é importante que a gente construa essa identidade, né? Claro que há erros, há acertos, mas a gente precisa definir o nosso jeito de trabalhar. Lembrando que há uma marca, né? À medida que a gente conclui um trabalho, existe uma marca que é deixada ali. E a minha pergunta para começar: qual é a marca que você quer deixar no mundo? Qual é a marca que você quer deixar nesse negócio? Qual é a marca que você quer deixar nesse ambiente de trabalho por onde você passou? Qual é o seu estilo de trabalho? Então, como estudante, nós temos estilos, né? E como profissional, qual é o seu? Né? Então, é importante a gente trazer essa reflexão para vocês, para que a gente entenda quais são as qualidades, quais são as habilidades, quais são os valores que eu pratico, né? Qual é a minha marca pessoal, o que é que me deixa marcado no ambiente de trabalho ou nos locais onde eu passei. Então, essa reflexão, ela traz para a gente uma certeza se eu estou trilhando o caminho planejado, né? Então, eu aproveito para que vocês façam esse exercício e vocês respondam: qual é o meu estilo de trabalho? Qual é a marca que eu deixo nos locais por onde eu passo? Né? Então, reflitam sobre essa temática e podem passar a seguir, que a gente vai ter mais coisa. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal versus desenvolvimento profissional, existem dois aspectos muito importantes que a gente deve abordar. O desenvolvimento pessoal, ele engloba também o desenvolvimento profissional, mas um está relacionado a diretrizes da minha vida. Quando eu penso em o que é que eu quero praticar, as minhas atividades que eu gosto de executar, o meu lazer, a minha vida pessoal, o que é que eu planejo para essa vida pessoal, se eu quero ter filhos, se eu não quero ter filhos, o que é que eu quero fazer para a minha vida, quanto tempo eu quero dedicar ao trabalho, quanto tempo eu quero dedicar ao lazer, quais as viagens que eu devo fazer. Então, como é que é o seu planejamento de desenvolvimento pessoal? Quais são as línguas que você deseja falar? Né? Quais são as habilidades que você deseja investir? Independente de serem habilidades
pessoais ou não. O que é que você quer com relação ao seu investimento? Qual tipo de investimento você quer fazer? Você quer fazer um investimento dos seus ganhos, né? Numa casa, num curso? Você quer investir em uma nova língua, em viajar para o exterior, né? Em montar o seu próprio negócio? Então, quais são esses itens? Quais são esses elementos que você deseja construir? Então, isso também precisa estar bem direcionado. Dentro desse ambiente pessoal, dentro desse desenvolvimento pessoal, nós temos o desenvolvimento profissional. E esse desenvolvimento profissional, ele está relacionado com outros aspectos. Ele está relacionado com carreira, o que você quer fazer, o seu negócio, quais os cursos que você pretende investir para atingir aqueles objetivos, quanto você quer ganhar. Em um ano você quer estar onde, em 5 anos você estará aonde, e em 10 anos qual vai ser o seu progresso. Então, todos esses elementos de planejamento precisam estar bem determinados, em curto, em médio e em longo prazo, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, profissional, eu me pergunto logo, será que a nossa formação na graduação permite que nós tenhamos tamanho discernimento sobre o que devemos fazer assim que a gente conclui, né? Então, a primeira pergunta, a primeira afirmativa estou trazendo aqui algumas para vocês julgarem. A primeira, a graduação, ela te prepara para seguir uma rota no mercado de trabalho? Sim ou não? Respondam aí. Pense um pouquinho, ela te prepara para isso? Ou não? A segunda questão é, todo mundo consegue planejar sua carreira enquanto está se graduando? Isso é verdade? Será que todo mundo que está ali, aqueles alunos que convivem com você, seus colegas de turma, conseguem planejar a carreira enquanto estão se graduando? O terceiro item diz: ao concluir a faculdade, você já está certo da sua área de atuação e já começa de pronto, né? Tipo, já concluí a faculdade, já tenho ideia de onde vou trabalhar, já estou estruturando o meu consultório, já estou estruturando a minha consultoria, já está tudo certo, porque eu concluo em julho, mas em agosto já está tudo recomeçando aí novamente. Eu não vou nem me dar tempo de descanso. Eu já preciso trabalhar, mas já está tudo certo. Isso é verdade? E por último, não é comum haver frustrações com a carreira escolhida. Ou seja, todas as pessoas que concluem os cursos, de graduação, será que essas pessoas, não se frustram com isso? E não ocorrem mudanças nas áreas de atuação de um recém-formado? Sim ou não? Então, o que a gente consegue perceber é que todas essas afirmativas muito provavelmente são falsas, né? Então, a gente sabe que nem sempre a graduação ela te prepara para seguir a rota do mercado de trabalho. A gente sabe que isso acontece em virtude das problemáticas, né, de absorção de público, a área que eu quero, nem sempre é a área que me dá a oportunidade. Eu não tenho contatos profissionais, eu não construí essa carteira profissional ao longo da minha formação e eu não tenho contatos a quem comunicar o meu reinício de atividades, né? Então, tudo isso pesa. Pesa também porque eu não consigo construir ou planejar durante, eu estou tão focado no que eu tenho que desenvolver e não existe uma condução da própria instituição ou das instituições de ensino superior para essa programação. E quando se conclui a faculdade, se pergunta: e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Por onde eu começo? Ou por onde eu recomeço essa carreira? Né? O que é que eu devo fazer a partir de agora? E aí, gente, muita gente se frustra. Frustra por quê? Porque eu não consigo me ingressar no mercado de trabalho, porque o salário que eu esperava eu não vou conseguir, porque eu não consigo montar minha consultoria ou meu negócio quando eu saio da formação, porque eu não acho emprego de imediato, porque os empregos que me oferecem são abaixo do piso, porque o mercado está saturado e eu não consigo atuar. Enfim, todas essas informações, né, todas essas afirmativas de fato acontecem, né, a gente vê que de fato
ocorrem transgressões dessa realidade e aí as pessoas que se formam se frustram. Então, eu costumo dizer que a pós-graduação, ela é um apoio para o profissional. A graduação, ela forma conteúdo técnico e, infelizmente, muito mais só técnico do que profissional. E aí as pessoas que concluem a formação, elas têm dificuldade de atuação nesse mercado. Elas têm dificuldade de conseguir, de conquistar esses espaços, tá? Para atuação no mercado de trabalho. E buscando um pouquinho sobre essa liderança, já que a gente também está traçando liderança, para a gente começar a abordar esse tema, é importante que a gente entenda que é preciso ter características que formam um líder. Claro que o conhecimento técnico é importante, mas existem outras habilidades que a gente precisa entender, que o líder precisa apresentar. Então, eu estou trazendo para vocês aqui diversas características que formam, que normalmente estão relacionadas a um bom profissional, sobretudo, mas também a um bom líder. E aí eu deixo para vocês essa dinâmica, né? Essa pausa. Vocês podem pausar o vídeo agora e avaliarem como vocês se saem com relação a essas características, né? Isso, ou Ellen, eu posso me frustrar porque eu não apresento muitas dessas características. A ideia do desenvolvimento profissional é que nem sempre se nasce pronto. Poxa, eu tenho muita habilidade de comunicação. Outra pessoa pode não ter. Mas eu não sou tão organizada e outra pessoa pode ser. E a ideia é que a gente nasce, se desenvolve, e tudo aquilo que eu não é inerente à minha característica, eu posso melhorar. Então, compreendendo os meus pontos fracos, compreendendo aquilo que eu não tenho como habilidades principais do meu estilo de vida, natural, das minhas características, eu posso desenvolver. Então, eu não tenho iniciativa. Como é que eu posso desenvolver essa iniciativa? Se eu não tenho organização, como é que eu posso começar a construir esse nível de organização? Por onde eu posso começar? Então, aquilo que eu não tenho como característica típica, eu posso desenvolver novas habilidades, tá? Então, Ellen, somente essas habilidades fazem um bom líder? Não, existem muitas outras. Só que aqui a gente traz algumas características mais comuns, né, de um bom líder. Simpatia, boa comunicação, poder de persuasão, ser bom ouvinte, ter conhecimento técnico, ter iniciativa. Poxa, eu não tenho conhecimento técnico suficiente sobre aquela área para atuar. E por que não busca? Né? Porque eu não posso. Eu não sei, não tenho boa comunicação, não sou um bom comunicador. Então, vamos fazer um curso de oratória? Então, todos os pontos que eu não tenho como pontos positivos, né, que são pontos de melhoria, quais são as estratégias que eu posso usar para melhorar esse meu comportamento, né? Então, a gente vive para um desenvolvimento contínuo, né? Nós vivemos o dia a dia para trazer melhorias para o nosso comportamento e para a nossa habilidade como profissional. Então, ao longo do tempo, a gente vai trazendo melhoria. Ah, melhorei a fala, melhorei a comunicação, né? Ah, então eu consegui melhorar o foco, tive melhoria de resultados. Por exemplo, conseguir melhorar o nível de organização do espaço de trabalho. Isso eu não conseguia ano passado. Então, essas pequenas melhorias também devem trazer um impulso positivo para que você faça, né, e tenha novas habilidades, né, ou avance nas habilidades, aperfeiçoe essas habilidades, né? Então, por exemplo, vamos lá, eu falo inglês. E agora eu ou não falo inglês. Então, meu objetivo é melhorar e me comunicar no inglês. Ah, eu não falo inglês tão bem. Então, meu objetivo é melhorar a comunicação e ter um inglês fluente. Ou ainda, eu já falo inglês. Então, vamos buscar uma outra linguagem? Quem sabe se não seja o diferencial seu no mercado de trabalho, tá? Então, é importante que a gente entenda que a gente pode melhorar continuamente, né? Quando a gente fala de melhoria, de melhora de processo, a gente pode melhorar todos os dias, a gente ficar mais sabido todos os dias, né? Ter mais habilidades todos os dias, tá? Então, marquem aí os itens que vocês entendem que vocês dispõem. Aqueles que vocês não dispõem, vocês vão colocar ao lado uma estratégia para que vocês possam desenvolver essas habilidades. Quais habilidades eu posso melhorar, né? E quais as estratégias para que elas sejam melhoradas. E aí a gente também deve determinar um tempo.
Tá parecendo plano de ação, mas é mais ou menos isso. Determinar um tempo para que seja cumprido, né? Será que ao longo de um ano, o que é que eu consegui avançar? Ao longo de 2 anos, o que é que eu consegui avançar? E o que é que eu posso acrescentar a essa lista que eu conquistei sem estar aí, né? Então, esse trabalho de melhoria contínua, a gente vai trazendo essas habilidades, vai avançando nessas habilidades, isso é muito positivo, tá bom? Pois bem, um aspecto extremamente relevante deste trabalho, dessa profissão, né, dessa nossa atuação, falando aí de desenvolvimento pessoal, é o marketing, né? Então, hoje o marketing, ele está, como é que eu posso dizer? Ele está pipocado, né? Ele está no pipoco aí, ele está em alta. Então, a gente precisa saber que é importante a gente eh, ter o conhecimento mínimo básico do marketing pessoal, né? E o marketing, ele fala também dos aspectos das suas, quem é você, como você se apresenta. Então, esse talvez seja um primeiro ponto importante. Como você se comunica, como você entona a voz, se sua voz ela é firme, qual é a credibilidade que você passa na voz. E aí vocês vão ouvir, ora eu falo mais rápido, ora eu falo mais devagar, ora eu converso e cochicho, que é para prender a atenção de vocês. E essa habilidade da comunicação, ela diz respeito às habilidades do bom comunicador, mas que treina, né? Alguém que treinou para conquistar essa habilidade de comunicação, né? A língua, né? Se eu travo muito a língua, e se eu enrolo muito, se eu não consigo falar com a oralidade, né? Com toda a característica da palavra, se eu falo, a comunicação é clara, se o tom de voz é bacana, né? Se eu consigo falar a palavra em sua completude. Então, tudo isso faz diferença na comunicação. Mas aí, com relação aos aspectos da apresentação pessoal, né? Se você, qual tipo de vestimenta você usa? Ai, Ellen, agora eu vou ser reconhecido pelo jeito de roupa, pelo que eu visto. Você tem uma identidade, né? A gente tem olhos, né? Nós somos seres visuais. Então, a gente também se encanta, se associa, a gente acaba tendo essa afinidade ou não de acordo com sua apresentação. Quais os elementos que você apresenta, quais os elementos que você usa, que você chega junto com eles. Isso é um aspecto extremamente relevante. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Eu tenho buscado, por exemplo, utilizar elementos que tragam a minha marca, né? Então, eu uso 2 tons da minha empresa, 2 tons do meu negócio, que são o roxo e o laranja. Eu já estudei os aspectos de cores. Para mim, são cores que representam bastante. Para mim, o roxo é uma cor mais séria, mais sóbria. E o laranja é uma cor de alegria, de modernidade, de coisa que traz uma boa energia. Então a gente mescla a seriedade com a simpatia. E isso representa aquilo que eu trago, né? Algo que é sério, existe conteúdo, mas ao mesmo tempo existe uma leveza no passar. Isso me representa totalmente. Pode ser que não passe para vocês, mas vocês já pensaram nessa questão da identidade de cores? Que tipo de cores eu trabalho, eu apresento, que eu trago, né? Poxa, Ellen, o que é que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira? Tem tudo a ver, né? Você está deixando aquela marca. Lembra do início que eu falei? Qual é a marca que você deixa? Não é que todo dia você vai ter que sair de roxo porque a identidade da sua empresa é roxa, não. Mas existem elementos que você pode remeter, né, que constroem ali uma identidade. E não só estou falando só da cor, mas eu estou falando das formas, né? Quando a gente vai estudar formas, tudo isso tem a ver, se é redondo, se é quadrado, né? Se é, é em linhas, se é em círculos, tudo isso passa uma imagem, quando a gente tem contato com outras pessoas, tá? Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, vamos lá dar um exemplo. A minha camisa está fechada até a gola. Em geral, quando a gente percebe esse tipo de comportamento, a gente percebe que existe uma certa seriedade. A gente associa aquela imagem com um aspecto mais firme, né? E o vermelho ele impacta, ele traz uma presença pessoal muito forte, tá? Então, quem tem interesse, estuda um pouco mais aí. Tem muita gente dando
consultoria de coloração pessoal, vale a pena também. Não, nunca fiz esse tipo de trabalho, mas estudei muito marketing em cores, tendo em vista as aplicações, os negócios que eu desenvolvo na área, para fortalecer a minha marca também, tá? E aí, quando a gente fala do marketing pessoal, a gente acaba puxando essa linha do marketing digital também. Então, muitas pessoas, para investirem na sua carreira, têm utilizado do marketing digital para melhorar o potencial do seu negócio ou da sua atuação profissional. O LinkedIn está aí para isso. Então, esse é um dos primeiros aspectos que eu gostaria de citar para vocês quando a gente fala de desenvolvimento de carreira. O LinkedIn, ele é uma plataforma que pode ser utilizada para você prospectar, divulgar o seu trabalho, né? Então, utilizem essas marcas, né? Utilizem esses ambientes, não só o Instagram, é o próprio status do WhatsApp, né? Mas a gente tem essas plataformas digitais que têm nos dado esse impulso, né, para a divulgação da nossa marca. Quando a gente fala também, existem outras, o TikTok, por exemplo, o Kawaii, olha, isso é interessante, divulga-se, né? Depende da linha que você quiser trabalhar, mas você consegue ganhar espaço e aí trazer esse potencial de carreira, né? De divulgação da sua carreira. E isso faz parte do desenvolvimento profissional. Eu preciso ocupar esses espaços, né? Antigamente se ocupava espaços de jornais, hoje ainda se tem a televisão como meio de comunicação importante. Então, quem tiver acesso à divulgação de trabalhos, seja participação em entrevistas, né? Seja participação em outros ambientes, vale muito a pena. Então, o marketing pessoal hoje é também, e primeiro de tudo, você saber falar, né? Falar quem é você. Eu costumo dizer, se você não souber quem é você, como é que você vai começar um negócio? Né? Como é que você vai falar do que você faz? Então você convive com você toda a vida, conviveu com você toda a sua vida, até hoje. Então é importante que você também saiba se colocar. Quem é você? O que é que você gosta? Quais seus pontos fortes e fracos? A gente vai dar um impulso nessas características aqui para vocês. A gente vai resgatar essa identidade de vocês, porque a gente vai começar a mexer nessas informações. O que é que você acha? Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Então, isso aí é muito importante, porque é motivador. Quando a gente começa a resgatar. Outra coisa que acontece também é que a gente não se dá conta dos avanços que a gente conquistou. Quem era você há 2 anos atrás? Quem era você há 4 anos atrás? E quem é você hoje? O que era que você pensava há 2 anos atrás? O que é que você mudou para o dia de hoje? Então, que avanços você conquistou? Quais são os pequenos avanços? O que você mudou na sua rotina, na sua dieta, na sua forma de falar com as pessoas, com relação à sua vida pessoal, prática de atividade física? Quais são os ganhos que você teve aí, né? Então, que melhorias houve no seu comportamento, né? Você começou a fazer terapia. Então, esses aspectos também acabam sendo importantes, porque eu preciso de um ser estável de forma pessoal para que ele consiga se desenvolver profissionalmente bem, né? Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, começando aí pelo marketing pessoal, não se esqueçam. Aí é importante a gente, não somos da área de marketing, não, 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 não. Mas eu tenho uma indicação de livro para vocês nesse campo, que é um livro chamado de marketing, né, voltado para o marketing. Então, eu coloco aqui para vocês, antes da gente começar o nosso teste, né, de perfil, de gestor, e aí eu trago para vocês esse livro, para vocês conhecerem um pouco mais. Eu trago a capa dele para mostrar para vocês, mas é um livro bem bacana, que eu recomendo que todo mundo leia, porque é um livro que não é técnico, né, é um livro que não é para pessoas que não são da área de marketing, e acaba que traz muita informação bacana aí. Sobre inteligência emocional, é importante que a gente veja aí os resultados, né? Esses arquivos que vocês estão vendo aí. Esse saiu no G1 recentemente, nos últimos. A gente tem essa informação aqui em 2021, né? Nem tão novo assim. Mas a gente vê aqui, ó, que ele fala sobre líderes que foram demitidos por comportamento inadequado, tá? E pessoas que pediram demissão, os liderados, que pediram demissão pelo comportamento de um líder inadequado, né? Um comportamento inadequado de um certo líder. Então a gente percebe que o comportamento ele é mais agressivo, né? Ele traz uma resposta mais agressiva do que o comportamento, do que o ambiente de trabalho. Ah, eu gosto de trabalhar ali, tudo bem, mas o meu líder é chato. Ou meu líder
é complicado, não está me dando, facilitando o meu negócio, né? O meu trabalho. Então, ou pessoas que não conseguem lidar umas com as outras, né? Então, onde é que a gente vê esse aspecto de inteligência emocional aí? Como é que eu consigo, conviver com as pessoas no meu ambiente de trabalho? Que tipo de comportamento eu tenho e que tipo de comunicação eu tenho para poder evitar que certos comportamentos aconteçam? Então, a gente percebe que, de fato, isso é um aspecto muito relevante no mercado, no atual mercado de trabalho. Outra notícia aqui da Jovem Pan, eles trazem essa informação, vocês podem acessar tudo por esses QR Codes, tá? Tá tudo atualizado. Ele diz aqui, ó, 90% dos profissionais contratados, eles são contratados por serem competentes, ou seja, ele tem formação para aquilo ali, mas são demitidos por não saberem se comportar. Então, o que que é não saber se comportar? Isso de um modo geral, não só falando de líderes, mas falando que quais são as falhas, né? Quais são os erros de comportamento que essas pessoas não conseguem, né? Eles são brilhantes, são formados, têm boas formações, atendem às necessidades da vaga, mas aí quando a gente começa a ver a gente percebe que são pessoas que são prepotentes, não têm pontualidade, não têm compromisso, são indisciplinados, né? E o aspecto de comunicação, né? Eu também diria isso, né? Que eu preciso me comunicar melhor com os meus liderados, já que a gente viu na pesquisa anterior, né? Que os resultados impactam muito. Então, o aspecto hoje, inteligência emocional, o comportamento no ambiente de trabalho, ele é um aspecto extremamente relevante. Então, é claro que o trabalho mexe com as emoções, a vida pessoal ela não se dissolve porque você entrou no ambiente de trabalho, mas é preciso haver algum nível de entendimento, de comportamento para se conviver nesses ambientes, né? Então, fica aí a dica para a gente trabalhar. É, Agora eu vou dar uma pausa, né, com relação à nossa aula, para a gente ingressar num segundo trecho, que é voltado para o mercado de alimentação. A gente vai conhecer um pouquinho sobre como esse mercado funciona. Fique por aí, não deixe de acompanhar.